Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar o nosso tecido muscular. É um assunto de muito interesse para muita gente, principalmente nos dias de hoje, que as pessoas se preocupam mais com a questão do seu desenvolvimento muscular, tanto pela saúde quanto também pela estética, e não está errado não. A gente vai abordar tudo isso nesse conteúdo, esse conhecimento todo acerca do nosso tecido muscular. Então vem comigo e vamos dar uma olhadinha aqui numa coisa muito importante. Primeiro, a gente sabe que esse tecido muscular ele vai apresentar funções, é muito importante lembrar isso aqui, funções e tipos, tá? Que a gente vai abordar aqui durante essa aula inteira para que você entenda melhor. Bom, com relação às funções, nós temos a função de movimentação. Toda a nossa movimentação, né, é importante a gente saber que ela depende do nosso tecido muscular, tá ok? E quando a gente fala locomoção, realmente é diferente de movimentação. Por exemplo, nesse momento eu estou me movimentando, estou movimentando o braço, movimentando a cabeça para dar aula e tudo mais. Agora, locomoção é sair do lugar, tá? Então, à medida que você se move ou locomove, você depende do seu tecido muscular, bem como você também depende do seu tecido ósseo, do seu esqueleto, tá ok? Bom, sustentação. Ah, professor, mas isso não é parte do tecido esquelético, tecido ósseo, perdão, do nosso sistema esquelético? Sim, é parte. Porém, a musculatura tem um grande papel de importância na questão da sustentação da gente, tá ok? Muito bem, o aquecimento do nosso corpo, isso porque a movimentação, a locomoção da nossa musculatura, ela gera energia, tá? Ela gasta energia e ela gera calor. Então, ao gerar esse calor, está aquecendo também o nosso corpo, isso é muito importante. Lembrando que esse tecido muscular também ele consome grande parte da nossa energia. E quero lembrar para você de que o tecido muscular ele corresponde de 40% a 50% da nossa massa corporal. Então, é um tecido bastante significativo, como você está vendo aí. Tá ok? Tranquilo? Bom, a função de contração, muito importante, né? Porque na hora que você realiza força para levantar algum objeto, tá? Você está toda hora utilizando a contração muscular, seja para escrever, para levantar um objeto, para andar, enfim. A contração muscular, ela é resultante de uma ação que a gente vai estudar daqui a pouco do nosso tecido muscular. Importantíssimo também. E a questão da circulação, principalmente porque para a circulação a gente tem o nosso coração, tá? Fazendo as contrações, fazendo o bombeamento do sangue, e isso aqui é um tecido muscular estriado cardíaco, e a gente, obviamente, também tem a questão dos vasos, tá? As artérias, por exemplo, elas têm um poder de contração que ajuda, né, a fazer a nossa circulação sanguínea. Então, nos vasos sanguíneos, você também vai encontrar um tipo de tecido muscular que, no caso, é o liso ou também não estriado. Com relação aos tipos de tecido, nós temos dois tipos básicos, tá? Nós temos o tipo estriado, que eu vou mostrar lá na frente, que tem uma razão da gente chamar de estriado, e tem o tecido muscular liso também, tá? Que tem uma importância fundamental para a gente. Então, vamos dar uma olhadinha e vamos entender. Esse tecido muscular estriado, ele pode estar dividido em tecido muscular estriado esquelético, tá? Porque é aquela nossa musculatura que ocupa o maior volume do nosso corpo, que está ligado aos nossos ossos, que vai estar ligado ao nosso esqueleto, tá? E também nós temos o tecido muscular estriado cardíaco, tá? E esse tecido muscular estriado cardíaco é aquele que vai fazer o quê? A formação do nosso coração. Então, quer dizer, professor, que eu vou encontrar esse tecido somente no coração? Exatamente. E nós temos também o tecido muscular estriado liso. Perdão, tecido muscular liso, não é estriado. Justamente isso, né? Esse liso, ele é não estriado. Ele não tem as estrias transversais. Então, eu posso chamar de liso ou eu posso chamar também de não estriado. Que também é muito importante, que está presente nos nossos órgãos viscerais, nos órgãos ocos em geral. Você vai ter útero, você vai ter as tubas uterinas, você vai ter os intestinos, tá? Enfim, toda essa parte que eu vou te mostrar quando eu estiver especificando esse tecido aqui, que corresponde a esse tecido muscular do tipo liso, tá ok? Bom, só que para começar, a gente vai começar por quem? Pelo tecido muscular
estriado esquelético, ok? Tranquilão? Então, gente, o tecido muscular estriado esquelético ele tem algumas particularidades. Na verdade, o tecido muscular, como ele é um tecido bem especializado, como ele é um tecido que tem umas funções bem específicas dele, ele acaba tendo até alguns nomes diferentes, tá, ok? A começar, eu não chamo de célula muscular. A gente vai chamar de fibra muscular, cada célula. Cada célula se chama fibra muscular. Deu para entender? Para não confundir isso daqui. Também, a gente pode chamar de miócito, tá? Ou miócitos em geral, ok? Então, são as fibras. Porém, essas fibras apresentam membrana plasmática? Sim, tá? Só que a gente acaba dando um outro nomezinho para essas coisas, porque esse tecido, ele é, como eu te falei, altamente especializado, tá bom? Então, quando você ouvir sarcolema, tá? Sarcolema, eu estou falando do tecido que dá membrana plasmática do nosso tecido muscular estriado, esquelético, cardíaco, enfim, do nosso tecido muscular, ok? Sarcolema. Eu posso chamar sarcoplasma, tá? O que a gente chama de sarcoplasma? O nosso citoplasma, então tem esse nome também. E nós temos retículo sarcoplasmático. Eu estou te dando esses termos, depois eu vou voltar a falar sobre eles, porque são termos importantes para a nossa organização geral, tá? Do entendimento do nosso tecido muscular. Ele tem esses termozinhos à parte para ele também. Bom, então, o tecido muscular estriado esquelético, como nós já vimos, eu não vou chamar de célula, as células dele vão ser chamadas de fibras musculares. Essas fibras, elas são o quê? Multinucleares. Então, quanto à questão dos núcleos, é como se essas células, as fibras, elas começassem a se fundir, tá? Vão diminuir ou elevar, ou extinguir, né, a divisão que existe entre elas, e vai começar a formar uma coisa que a gente vai chamar de sincício, tá bom? Então, esse sincício é a fusão de várias células que se tornam células que vão ser multinucleadas, tá ok? Bom, e ele vai apresentar estrias transversais, por isso é que eu chamo esse tecido de estriado. E esse daqui não tem, que é o liso, essas estriazinhas transversais que você vai ver aqui daqui a pouquinho. Tudo bem até aí? Então, segue entendendo aqui que a gente vai especificar mais para você agora sobre o tecido muscular estriado esquelético. Então, olha só, aqui você tem uma estrutura, vamos pensar aqui, ó. Isso aqui vai ser um osso, tá? E a nossa musculatura, o nosso tecido muscular estriado esquelético, ele obviamente está ligado aos nossos ossos. Olha como ele é bonitinho aqui, ó. Tá vendo? Só que nós temos uma estrutura aqui que liga o músculo aos ossos. E essa estrutura é chamada de quê? É chamada de tendão. Então, nós temos os tendões, que você já aprendeu que ele é um tecido conjuntivo, tá? É um tecido conjuntivo denso, modelado, que ele vai fazer a ligação do músculo com quem? Com os ossos, tá certo? Não confunda tendão com ligamento. O ligamento, na verdade, ele vai ligar um osso com o osso. Tranquilo? Bom, se você pegar aqui um músculo e observar ele no geral, tá? Isso aqui também é chamado de carne. Você chega no açougue, é isso que você encontra lá para vender, que o cara vai fatiar, fazer aqueles bifezinhos que você conhece lá e tudo mais, tá certo? Você está vendo que ele é vermelho. Ele é vermelho justamente porque as suas fibras apresentam um pigmento chamado mioglobina, né? Ah, professor, é parente da hemoglobina? É, porque o que é que vai acontecer? A função dessa mioglobina é fazer a ligação com o oxigênio, para entregar esse oxigênio para as células musculares, no caso fibras, que têm uma alta taxa de consumo. Ok? Muito bem. Então, quando você observa essa estrutura, isso aqui no caso é um músculo, é o que a gente chama de carne. Mas aí eu vou te dar aqui outros elementos para você entender como isso aqui é importante. Existe uma membranazinha que recobre esse músculo inteiro, tá? E essa membranazinha que recobre esse músculo inteiro, inclusive lá no açougue tem vários nomes, tá? O cara chama de pelanca, de langanha, tem um bocado de coisa. Né? Ei, moço, por favor, limpa essa carne, né? Quando ele está dizendo limpa a carne, ele está dizendo remove essa membrana aí do músculo, tá certo? E essa membranazinha que você está vendo aqui, ela é chamada de epimísio,
tá? É uma membranazinha conjuntiva que protege, tá? Essa musculatura. Então, ela é chamada de epimísio, tá ok? Só que ela vai proteger o músculo inteiro. E o músculo inteiro, gente, ele é um tufo, ele é uma junção de vários pequenos tufozinhos aqui de fibras musculares, tá ok? Então, aqui você tem um feixe. Então, o músculo inteiro tem vários feixes, tá? Então, bora ver aqui, ó. Aqui você tem um feixe, e eu desenhei vários aqui para você entender, um feixe de fibras, tá ok? Só que também vai existir aí uma membrana que recobre esse feixe, tá? Essa membranazinha que você está vendo aqui, ó, tá vendo? Que recobre um feixe de fibras, ela é chamada de quê? Perimísio. Tá ok? Ela é chamada de perimísio. Então você tem por fora o epimísio, aqui dentro você vai ter o perimísio, e você vai ter o seguinte: cada feixe desse aqui tem várias fibras, ok? Então o que acontece? Existe aquilo que recobre também cada fibra, tá legal? Então olha só, se isso aqui que você está vendo é uma fibra muscular, aqui é uma célula, esse vermelhinho aqui é uma célula, tá? Uma fibra muscular, existe uma camadinha sobre ele, tá? E essa camadinha que está sobre ele, a gente vai chamar de quê? A gente vai chamar de endomísio. Olha que fácil. Endo quer dizer interno, tá? Então, esse endomísio vai ser o quê? Vai ser a membranazinha que vai recobrir cada fibra muscular. Então, essa estrutura que eu desenhei aqui, ela é exatamente a sua fibra muscular. Mas não se perca, não. Vamos lá, de novo. Músculo grandão, um feixe de fibras. Cada feixe tem várias fibras. E cada fibra, dentro dela, ela vai apresentar várias pequenas miofibrilas de proteína, tá? Então, cada fibra, aqui a fibrazinha, ela tem várias miofibrilas. Aqui eu desenhei uma, né? Eu coloquei aqui só miofibrila, estou colocando o S agora do plural para você entender que são várias dentro de uma mesma fibra muscular. Até aí tudo entendido? Tá certo? Muito bem. Só, gente, eu quero que você entenda que essas miofibrilas são formadas por duas proteínas que para a gente são bem famosas, que você escuta falar muito quando estuda esse tecido, que são a actina e a miosina. E elas estão dispostas de que maneira? Você pode encontrar essas fibras tanto no sentido, né, paralelo à fibra, tá? Ela tem um sentido paralelo e tem um sentido transversal. Por isso que a gente fala que elas são estriadas. Ó, se você pegar aqui essa região, você vai ver que ela tem uma estruturinha como se fosse assim, vários Zs, um zigue-zague aqui. Ó. Então, isso aqui é uma estria. Por isso que esse tecido é estriado. E cada estria dessa daqui, ela vai delimitar uma unidade de contração muscular. Então, você tem aqui a unidade de contração muscular entre as fibras estriadas. Ok? Então, vamos lá. Você tem fibras no sentido, fibras de proteína, né? Miofibrilazinhas lá dentro, várias de proteína, no sentido da fibra, e tem algumas que são transversais. Até aí tudo entendido? Tranquilo? O espaço entre esse grupinho, o espaço entre essas duas linhazinhas aqui, que parece um zigue-zague, estão vendo? Tem de um lado e aqui tem do outro. Parece um zigue-zaguezinho. Inclusive, a gente chama isso aqui de linha Z, justamente pela questão do zigue-zague. Então, esse espaço que está compreendido entre essas duas linhas transversais Z, a gente vai dar o nome de sarcômero. Tá? Então, o sarcômero, muitas vezes nas provas de vestibulares, nas questões de provas que você faz, ele aparece com a definição. Ele é a unidade de contração muscular. Agora, você imagina vários sarcômeros desse aqui, ó, contraindo, vários contraindo, a musculatura está contraindo, por isso que ela aumenta o volume. Vocês estão vendo aqui o grande volume muscular que eu tenho, meu bíceps enorme, tá? Bom, The Rock aí que se cuide. Então, você tem essas contrações desses sarcômeros, tá certo? E aí você tem que a soma de todas essas contrações dá a contração muscular, que a gente vai estudar posteriormente. Até aí, tudo entendido? Então, isso aqui é chamado de sarcômero. Então, a gente tendo entendido o que é sarcômero, que é a unidade de contração muscular, vamos ver do que ele é feito, tá?
você tem aqui essa proteína do meio, você está vendo essa proteína do meio? Vou te dar um bizuzinho aqui, ó. Essa proteína do meio, ela é chamada de miosina, tá? Então essas proteínas aqui do meio, que normalmente são mais grossinhas, mais calibrosas, são as proteínas de miosina. Aqui uma, duas, três, tá certo? Tem várias nesse sentido, o sentido da fibra. E você tem essas proteínazinhas aqui transversais, esses filamentos aqui, que a gente vai chamar de actina, tá bom? Então elas são chamadas de actina. Então, gente, para que você entenda, na verdade, quando nós temos uma contração muscular, a gente vai ter um mecanismo que a gente vai aprofundar e vai estudar aqui, aonde esse mecanismo você vai ter o quê? Ó? Deslizamento das fibras, tá? De actina sobre a miosina. Então, a miosina está aqui no meio e essas actinas é que fazem a ação. Lembra que no inglês, como é que a gente fala ação? É action, né? Ou action, dependendo da sua pronúncia, de onde é que você estuda inglês, tá bom? Que tem aquela diferençazinha, né? Do britânico, do inglês americano. Então, a actina, tá? De ação, action, é ela que faz o deslizamento sobre a miosina e assim nós temos a contração muscular. Lembrando que os músculos que você conhece, quando a pessoa malha, tá lá na academia, malhando bíceps, tríceps, né, e tal, essa pessoa tá querendo aumentar para ficar fortona lá, tá? Vamos ver se dá para fazer um efeito aí no vídeo. Tá? Então, quando a pessoa faz esse movimento, ela está querendo fazer o quê? Ela está querendo aumentar o seu tecido muscular estriado esquelético. Ao mesmo tempo, faz muito bem fazer atividade física, né? Porque você vai ter todas essas características aqui aumentadas, a movimentação, a locomoção, a sustentação, tudo isso fica mais forte na pessoa que malha. E também, pela pressão, pelo exercício, pela atividade continuada, o bombeamento de sangue, acaba também favorecendo o tecido muscular estriado cardíaco. Ok? E agora eu vou detalhar mais coisas para vocês, só que a gente vai para a telinha, tá bom? E aí eu vou falar também dos outros tipos de tecido muscular. Então me segue, vamos até lá. Bom, gente, então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre o nosso tecido muscular. Mas antes da gente falar do próximo, vamos terminar ainda aqui o tecido muscular estriado esquelético, falando da seguinte situação. Olha aqui bem, ó. Aqui você tem o seguinte, o nosso tecido muscular estriado esquelético, ele está dividido em dois tipos, tá? Nós temos o chamado tipo 1, tá? E o tipo 2. Qual é a diferença desses tecidos aqui? Veja bem, o tecido muscular estriado esquelético do tipo 1 é aquele cuja as fibras elas são mais avermelhadas, ó. Se você observar esse quadrado aqui, você vai observar que em relação ao próximo, nós temos mais predomínio dessas fibras aqui, ó, que tem uma grande concentração de mioglobina. Se tem uma grande concentração desse material, que é a mioglobina, é porque essa mioglobina capta o oxigênio. Ela vai pegar o oxigênio e vai entregar para essa célula que vai fazer a respiração celular. E como você já sabe, a respiração celular é um processo aeróbico, ou seja, é um processo que consome oxigênio através do processo de respiração celular. Tá bem? Então, esse tipo de fibra que você está vendo aqui, do tipo 1, aqui, ó, tipo 1, é aquela que vai ter mais mioglobina, consequentemente, ela vai apresentar uma maior quantidade de mitocôndrias, porque essas mitocôndrias vão realizar o quê? A respiração celular. Então, vamos lembrar isso daqui, ó. A mitocôndria é aquela organela que é responsável pela respiração celular, tá ok? Consequentemente, esse tecido tem uma maior irrigação sanguínea, justamente para ter esse aporte de oxigênio para ele, tá certo? São fibras que a gente vai chamar de aeróbicas. E como elas estão respirando e não fermentando, são fibras que vão demorar a ter o processo de fadiga muscular. Então, elas vão demorar a fatigar. Tá ok? Bom, e esse tipo de fibra, a gente encontra ela sendo o tipo de fibra predominante em pessoas que têm uma atividade aeróbica maior, como por exemplo um maratonista, um ciclista, tá ok? Então aqui, como está dizendo na figura, pessoas que fazem corrida de longa distância. Agora, se você pegar um Usain Bolt da vida, né, que faz aquelas corridas de 100 metros, 200 metros rasos, aquela
explosão rápida, ele não vai precisar dessa mioglobina com tanta intensidade. Então ele vai ter o quê? Ó? Menos mioglobina, são as fibras brancas que a gente chama, tá? Menos mitocôndria. Obviamente, ele vai ter também menos a irrigação sanguínea, e essas fibras tendem a fazer fermentação. E a gente sabe que a fermentação que o tecido muscular utiliza é a fermentação lática, tá ok? Então, elas tendem a fatigar mais rápido, tá? Que é justamente a produção desse ácido lático. Então, se a gente leva isso aqui para um gráfico, que é bem a cara dos vestibulares perguntar por isso, o que a gente tem? Olha só, olha aqui o exemplo que eu falei do Usain Bolt, que ele é um velocista, tá? E se ele é um velocista, ele tem mais que tipo de fibra? Ele está condicionado a ter maior quantidade da fibra do tipo 2, tá? Que é essa fibra com menos mioglobina, com menos mitocôndria. Tá ok? Aí você pega uma pessoa comum sedentária, essa quantidade é mais ou menos equilibrada. Uma pessoa comum que tem uma atividade física, ela já fica totalmente equilibrada, né? E à medida que você vai tendo, que nessa pessoa vai aumentando a atividade aeróbica, olha só, ela vai aumentando a quantidade de fibras do tipo 1, que é o caso, como eu acabei de falar, que acontece com maratonista, ciclista, nadador, até no futebol tem uma diferença, tá? Lá no futebol, você pegar o goleiro, vai prevalecer que tipo de fibra? Muito bem, exatamente essa daí mesmo, né? A fibra 2, tá ok? E se você pegar um jogador que fica de um lado para o outro durante o jogo, um atacante, por exemplo, ele vai correr mais, ter mais atividade aeróbica, então a fibra predominante dele é qual? É exatamente a fibra do tipo 1. Tá ok, pessoal? Então agora a gente vai falar sobre o nosso tecido muscular estriado cardíaco. Então acompanha aqui comigo direitinho para que você entenda. Ó, a transição. O tecido muscular estriado cardíaco, você tem, né, que vai encontrá-lo no coração. Lógico, né? O tecido muscular estriado cardíaco está no coração. As células, elas são células, se você observar, né, que a gente vai chamar de quê? De fibras, muito bem. São fibras longas e ramificadas. Ó, elas vão apresentar ramificações aqui, tá ok? Essas fibras, elas são, né, prevalentemente mononucleadas. Porém, já caiu até em prova de vestibular, você pode encontrar também algumas fibras que podem ter 2 núcleos ou até 3, tá ok? Muito bem, mas não mais que isso, tá? O correto, normal, é ela ter 1 ou até 2. Muito bem. Como ele é estriado, ele também apresenta, tá aqui, ó, as estrias transversais, como você pode ver bem aqui, né? Ele vai apresentar aquelas estrias que não estão no sentido da fibra, estão no sentido transversal, tá ok? Uma outra coisa muito importante é que essas fibras, gente, elas apresentam um tipo de junção, a membrana dela, ela tem o que a gente chama de discos intercalares. Esses discos intercalares, eles acabam por aumentar a adesão entre as células, porém, a função prioritária dele é fazer o transporte. Então, se você tem aqui, né, um disco intercalar, você está vendo aqui o discozinho intercalar, ele acaba tendo, esse discozinho aqui, proteínas que vão comunicar o interior de uma célula passando substância para outra e vice-versa. Isso é muito importante numa fibra estriada cardíaca, porque nós temos uma atividade elétrica do coração muito intensa. E aí a gente consegue fazer o transporte de íons, né? de carguinhas elétricas de uma célula para outra, facilitando assim a comunicação entre elas. Então, esse é o papel desses chamados discos intercalares. Tá? Lembrando que a contração, quando você faz uma comparação do tecido muscular estriado esquelético, a contração é rápida, ela é forte, agora, ela é voluntária. Eu mexo o músculo esquelético porque eu quero. Então, estou gesticulando aqui nesse momento porque eu quero. Tá ok? Porém, entretanto, a gente sabe que o coração, né, é como diz aquelas meninas apaixonadas românticas, eu não mando no meu coração. Realmente não. O seu coração, ele tem uma contração involuntária. Você não consegue, né, interferir, não consegue parar o coração, pode até interferir de alguma maneira, tipo, com atividade respiratória, diminuir a frequência cardíaca, ou então durante a atividade aumentar, mas você não manda no seu coração no geral. Então a contração ela é involuntária, ela é rápida e ela é rítmica. O coração gera
os seus próprios batimentos, como a gente vê, estuda isso aí lá na fisiologia cardíaca. E essas fibras não se regeneram. Por isso que as pessoas têm o maior cuidado do mundo, né, para evitar o chamado infarto do miocárdio. Tá certo? Aqui, gente, é só para você ver, né, que o que eu acabei de falar, né, nós temos aqui os discos intercalares, né, que faz com que os impulsos que a gente viu lá se movimentem mais rapidamente de célula para célula, né, eles fazem essa interligação. E aqui você pode ver, né, esses discos intercalares aqui, deixa eu mudar a cor, né, esses discos intercalares aqui, que vão ser, né, oriundos de dobramentos da membrana, e lá você tem essas proteínazinhas que fazem a ligação de uma célula com a outra. Então, você tem aqui uma célula, e aqui você tem uma outra célula, e aqui você tem essa ligação. Lembrando que isso aqui a gente chama também, alguns vestibulares podem chamar de junção comunicante ou junção gap, né, da palavra inglesa gap significa intervalo, tem ali ou vão, né? Tem ali um vãozinho entre uma célula e outra, onde você tem a passagem de substâncias. Tá ok? Muito bem. Aqui repetiu a figura. E agora nós temos o tecido muscular liso, que é o último que vai encerrar essa nossa aula, tranquilona, né? O tecido muscular, se ele é liso, lembra que ele é chamado também de quê? Não estriado. Então ele vai localizar-se nas paredes dos órgãos ocos em geral. Então, nós temos, por exemplo, o nosso tubo digestório todinho, esôfago, estômago, os intestinos da gente, tá? O útero, a bexiga urinária, a vesícula biliar, como eu falei, as tubas uterinas, né? Os ureteres, a uretra. Muito bem. As células são fusiformes. Tem aquela forminha assim, né, de um fuso, tá? E você não tem as estrias transversais. Lembra aquela estriazinha no sentido, né, perpendicular? Não tem. Então, não tem estrias transversais. E a contração dessa musculatura ela é involuntária, porém lenta. Por exemplo, o peristaltismo vem desse processo, né? A contração peristáltica que leva o alimento lá, por exemplo, da boca até o estômago, passando por todo o nosso tubo digestório. Tá ok? Então, tá aqui, como eu estava te falando antes, ó, essa contração é involuntária. Esse tecido, gente, dependendo da prova, dependendo do vestibular, vão chamá-lo também de tecido muscular visceral. Justamente porque ele constitui muito as nossas vísceras, está presente nas nossas vísceras, então acaba recebendo esse nome, tá? Você vai estar presente lá, constituinte das vísceras, sistema urogenital, digestório e também nos vasos sanguíneos. Lembra que eu falei que existe tecido muscular nos vasos sanguíneos? Pois é, não é o estriado cardíaco, não é o estriado esquelético, é o tecido muscular liso, que ajuda, né, a fazer o transporte do sangue, principalmente que gera naquelas contrações da artéria. Lembra que veia não faz a contração. E aqui você observa, ó, as fibras, né, fusiformes. Estão vendo? Ó, aquela formazinha de fuso que a gente já viu. Então, numa comparação simples, aqui pode ser uma questão de prova também. Vamos lá, para encerrar. O tecido muscular estriado esquelético, né? Localização dele. Esqueleto, os músculos em geral, como eu te falei, né? As células são o quê? As células são multinucleadas, alongadas, as fibras musculares. Lembra disso? A contração é rápida, tá certo? Ela é uma contração que voluntária ou involuntária? Voluntária, eu mexo porque eu quero, tá? Já o coração, aí forte também, né? Lembrando que ela é rápida. O que mais? Voluntária e forte. Já o coração, voltando aqui, voltando, né? Ela é forte, rítmica, involuntária, tá certo? É uma contração forte também. Tecido muscular estriado cardíaco só está presente no seu coração. E as células, né, do tecido muscular liso são alongadas, como você está vendo aqui, fusiformes, não tem estria transversal, a contração é involuntária e a contração é lenta. Tá ok? Bom, então essa aí foi a nossa aula de introdução ao tecido esquelético, porque ele é grandão, né? Tem mais coisas que a gente vai abordar, professor? Tem sim, e eu vejo você nessa próxima aula, né, onde a gente vai estudar a contração muscular. Ok? Beijo no coração e a gente se vê lá.